O avanço tecnológico é uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo? Com certeza. Existe privacidade digital ou caiu na rede e não tem mais volta? Não tem mais volta. O vício que a tecnologia traz tem cura? Não. A inteligência artificial pode ser vista como uma ameaça à inteligência humana? Pode. Na Itália, o famoso chat GPT foi proibido e lá em março, uma lista de pesquisadores, personalidades assinou uma carta aberta pedindo para as empresas de tecnologia pausarem por pelo menos 6 meses as pesquisas sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. O que eles alegavam? Alegavam que isso, a inteligência artificial, pode representar um risco para a humanidade, um risco que a gente não consegue ainda calcular. Há por que temer a inteligência artificial? Olha, eu acho que em algum grau sim, né? Acho que porque a gente pode temer toda a ruptura tecnológica gerou algum tipo de transformação perigosa. Desde, sei lá, o avião joga bomba, você viaja, de vez em quando cai. Então, tem gente que nem viaja de avião por conta disso. A gente tem razão para temer. Toda a tecnologia é ambivalente, né? Há 2.500 anos se sabe disso na filosofia. Toda a tecnologia é ambivalente. Agora, sobre esses eventos específicos, o caso da Itália, por exemplo, eu acho que se em algum momento a inteligência artificial for uma ferramenta monetizada enquanto meio de produção, acho que vai ser difícil alguém proibir chat X, qualquer que seja ele. Então, enquanto a coisa ainda está no começo, é normal que o Estado, que está continuamente brigando com a ciência da informação para ver quem tem soberania, né? Está perdendo a soberania para as grandes plataformas e tudo isso. Eu acho que é o momento que estados ficam botando um dedo de fora, fazendo bravata. Mas se atrapalhar o consumo de inteligência artificial, atrapalhar os negócios, acho que o povo volta para trás. O Harari, desde o Homo Deus, pelo menos, ele vem nessa batida um tanto apocalíptica, né? Sobre a inteligência artificial, a robótica. Ele acha que isso vai eliminar a evolução, a seleção natural da espécie Homo sapiens. A distância entre nós e essa robótica humanizada, inclusive fisicamente, possivelmente, vai ser a diferença entre nós e o Neandertal, ele fala, né? E nesse sentido de ser um salto evolucionário. Eu não sou tão apocalíptico assim, não. Assim, eu acho que a gente vai acabar usando, se acostumando e até esquecendo o que está usando. Você falou no Harari. Ele fala também, bom, você deve ter visto o artigo que ele publicou sobre isso, que o principal risco está no fato de que a inteligência artificial agora domina a linguagem. Então, dominando a linguagem, a inteligência artificial tem como penetrar nas nossas mais profundas emoções, tem como manipular, nos manipular, tem como criar uma relação até íntima com a gente, como aconteceu no famoso caso do repórter do New York Times, o Kevin Roose, conversando, você sabe disso, com o robô da Microsoft, que ainda estava em fase de testes, ouviu do robô da Microsoft uma série de coisas surpreendentes, entre elas uma cantada, né? Ele tomou uma cantada do robô. Levou uma cantada do robô, né? Que inclusive sugeriu que ele separasse da Falou que a mulher. mulher, ele não gostava da mulher, né? No Uma fundo coisa você assim. não gosta da sua mulher e Aham. tal, e parece que tocou lá num nervo exposto do repórter. Então, o Harari diz que esse é o principal motivo pelo qual nós temos que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque ela domina a linguagem. Você concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, eu concordo com a premissa de que quando ela domina a linguagem, ela pode ir muito mais longe, né? Isso sem dúvida nenhuma, porque o ser humano se movimenta na linguagem, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que pode rolar paixão, de repente, encantamento. O cinema brinca muito com isso, né? Eu até imagino uma ampliação do debate sobre diversidade, tá? Eu imagino um filho ou uma filha discutindo com os pais, se ainda existia esse negócio, mas discutindo com os pais, porque os pais
não aceitam que ela queira casar com uma inteligência artificial que está no computador dela. Ai, E aí isso Pondé. vai ter uma discussão, aí vão debater nos jornais, nas redes sociais, aí vai ter grupo pró, grupo contra, os bolsonaristas vão dizer que é um absurdo, os antibolsonaristas vão dizer que são progressistas, e portanto você tem que incluir. Que história é essa de que só o humano ama? Por que você só pode amar seres humanos, certo? Então vão fazer um salto tecnológico e ético nesse assunto. Eu vejo claramente, eu vejo os artigos no jornal, redes sociais, vejo o debate na televisão, especialistas sentados, aí se convida uma inteligência artificial para falar em nome dela, certo? Porque vai ser humano falando em nome da inteligência artificial, não pode, né? Claro, claro. Eis Tem o que ter nosso lugar futuro. de fala, né? O lugar de fala da inteligência artificial. E aí, de repente, uma discussão anterior a essa vai ser casar com um clone, sabe? Transar com um clone. O mundo é uma festa. Com toda essa discussão ao redor da PL da fake news, plataformas de redes sociais, impacto em eleições, né? A própria discussão de que as plataformas põem em circulação conteúdos que elas não geraram e não pagam a quem gerou. Todo esse rolo que a gente ouve por aí, também agora com a chegada da inteligência artificial, com a vulgarização da ideia de inteligência artificial associada ao chat GPT e quaisquer outros que venham por aí, essa pergunta é posta. Se você entender instável, no sentido de que ela pode crescer aceleradamente e causar disrupções na inserção social dela, política, psicológica, instável nesse sentido, a gente pode dizer que sim, né? Instável no sentido que ela pode ficar dando pau o tempo inteiro, até pode, né? Mas eu acho que não é essa a questão que normalmente está em jogo em quem está com medo da aceleração das tecnologias digitais, principalmente no território da informação e da comunicação. Perigosa do mesmo jeito, ou seja, é na relação entre a tecnologia e aquilo que em filosofia se chama sua agressividade, que não significa uma teologia que está dando porrada na sua cara, mas significa agressividade no sentido da potência que ela tem de transformar a vida social, biológica, entende? Agressividade nesse sentido. Então, parece que a tecnologia, sim, assim como ela deu uma guinada quando se inventou a Revolução Industrial, máquina a vapor, toda aquela história lá do final do 18 ao longo do 19, parece que a tecnologia está de novo levantando a curva de impactos no mundo tal como a gente conhece. Nesse caso agora, a tecnologia relacionada basicamente a processos de informação, de geração de conteúdo, a distribuição de conteúdo e processos cognitivos, né? E aí sim, ela aparentemente parece criar uma relação de instabilidade social. Muitos entendem de instabilidade psicológica em relação a jovens, filhos e não sei o quê, e também uma relação de perigo. A gente pode, inclusive, entender que essa briga com as plataformas hoje, com aquilo que alguns chamam de capitalismo de plataformas, é uma briga, na realidade, pela soberania, né? O Estado moderno está se sentindo ameaçado na sua condição e no seu monopólio legítimo da violência, que é a soberania, né? Ou seja, o Estado moderno está se sentindo ameaçado pelas plataformas, porque hoje elas já estariam às portas, se não já estivessem lá, de ter maior domínio sobre a população, no sentido de falar direto com a população, influenciar diretamente a população, e o que significa que não é só ela fazendo isso, né? Qualquer um defensor das plataformas diriam que não é ela que está fazendo, apesar que os algoritmos fazem, mas que na realidade são as pessoas fazendo com as próprias pessoas, de certa forma. É claro que as plataformas estão no meio, né? Com suas tecnologias algorítmicas, de certa forma, conduzindo à formação de bolhas. Que eu também tenho lá minhas dúvidas, porque os seres humanos sempre gostaram de bolhas e sempre viveram em bolhas. É que essas bolhas agora estão, digamos assim, mais nucleares, no sentido de serem explosivas.
sim, toda essa disputa entre o Estado e as grandes plataformas, o Estado tentando pôr freios, regular, e aí isso deságua em quê? Em multa, prisão, condenação, censura, que é o que a gente está vendo acontecer, apesar de algumas pessoas tentarem dizer que não é o que está acontecendo. Isso sim é uma reação do Estado moderno, que conseguiu se construir e adquirir sua soberania e domínio sobre os seus espaços a partir, principalmente, do século XVII, das guerras religiosas, à medida que elas foram acabando na Europa, né? E agora, com as plataformas, essa soberania pode começar a ser dividida, enfraquecida, né? Imagine que o Estado, por exemplo, deseje punir alguém. E aí ele quer punir esse alguém, e imagine se esse alguém consegue criar um movimento gigantesco nas redes sociais, e isso vai gerando cada vez mais impacto pelos algoritmos, produzindo bolhas cada vez mais poderosas, isso deságua em reações públicas, né? Agora, a reação das pessoas em relação a isso é variável, né? Eu lembro muito bem que em 2011, na Primavera Árabe, a inteligência ocidental estava toda gozando com o que estava acontecendo no Egito, na Síria, né? Olha só o que aconteceu na Síria, depois na Tunísia, ou seja, a Primavera Árabe não deu em nada. No Egito, inclusive, se elegeu, derrubaram um ditador, se elegeu um governo pelo voto popular, a população elegeu um partido muçulmano, aí aquela moçada que os ocidentais achavam que era tudo pró-democracia, foram para a mesma Praça Tariq pedir um outro golpe de Estado para derrubar, que nem os caras do Bolsonaro fizeram aqui, só que lá eles conseguiram. O exército deu um golpe de Estado no governo eleito, legitimamente, e voltou à ditadura no Egito. Naquele momento, estava todo mundo falando que de redes sociais linda, maravilhosa, gerando revolução e democracia. Isso aconteceu na Turquia, aconteceu em 2013 no Brasil, teve toda aquela história da mídia ninja, a mesa urgente na Flip, com a mídia ninja, todo mundo, as milionárias todas lá, gozando com a história da mídia ninja. Agora as plataformas viraram bandidas, politicamente destrutivas, porque há claramente um certo desvio naqueles que estão com maior engajamento nas plataformas. Então, eu acho que a instabilidade da tecnologia hoje está, inclusive, relacionada às transformações que elas estão causando na política e na sociedade, inclusive transformações no sentido ideológico que a elite da inteligência não concorda, certo? E, nesse sentido, pode gerar, de fato, grande instabilidade política e muita agonia social.